Após o ano de 2024 desastroso, com juros em alta, bolsa em queda, dólar em alta, agora em 25 a gente observa um começo muito bom. O que causa esse contraste e leva a perguntas do tipo, tá, mas o que mudou para que a nossa bolsa, que caiu bastante ano passado, esteja subindo agora no começo do ano? É sobre isso que falaremos nesse vídeo. Mas antes, eu tenho um recado para você, porque no dia 10 de março, o Fábio Fares, que é professor no Viver de Renda e também no Viver de Renda no exterior, dará uma Masterclass com o título Patrimônio Blindado, o poder da moeda forte. Lá ele vai te mostrar por que ao deixar todo o seu patrimônio aqui no Brasil, você está perdendo dinheiro, retendo suas economias num país de moeda fraca, baixa segurança jurídica, pouco respeito à propriedade privada, e por que é uma boa ideia que você diversifique internacionalizando parte do seu capital. Vale lembrar que após essa Masterclass, a gente abre inscrições para o Viver de Renda no exterior, um curso para que você aprenda a dolarizar o seu patrimônio, parte dele ou todo, que é especialmente interessante para aqueles brasileiros que já deixaram o Brasil e querem investir ao redor do mundo, precisam disso, já que eles têm passivos em moeda forte, e por questão de segurança deveriam ter ativos na mesma moeda. Só que eles não conhecem o mercado, as opções de investimento e tampouco a parte dos impostos. Lá no Viver de Renda no exterior você aprende tudo isso. Já tivemos alunos de mais de 60 países e todos aprenderam a investir internacionalmente e também como funcionam os impostos para o seu caso específico. Então, caso você queira mais informações, há um link aqui na descrição do vídeo. Não perca a Masterclass, será muito boa. Agora, voltando ao assunto do vídeo, para a gente entender o que está acontecendo agora, vale a pena voltar até 2023 e 2024, os 2 primeiros anos de governo Lula. Se a gente pega ano passado, por exemplo, que está mais fresco na cabeça de muitas pessoas, você deve se lembrar, caso de acompanhasse o noticiário de investimentos, o mercado, que o pessoal começou o ano bem animado, fruto do bom resultado que a gente teve aqui na nossa bolsa em 2023. Ao final do primeiro ano do governo Lula 3, a bolsa tinha subido 22,28%, a gente tinha recebido 45 bilhões de reais de investidores internacionais que se animaram com o desempenho do mercado, com o início do ciclo de queda de juros. Com esse dinheiro entrando, o dólar tinha caído, ele estava num patamar de 4,85, uma queda de 8% naquele ano, e embora parte desse movimento seja explicado por conta de dinâmicas internacionais, até porque ele não foi linear, a bolsa não subiu todos os meses do ano. Ela começou o ano até meio mal, com muita incerteza por conta do fim do teto de gastos e o começo do novo arcabouço fiscal, concentrando boa parte da subida nos últimos meses, novembro e dezembro de 2023, depois que os juros longos do mercado americano começaram a cair. Contudo, apesar dessa questão internacional, também tivemos avanços aqui no Brasil, como por exemplo, a taxa Selic que estava em 13,75 no começo de 2023, ela começou a cair a partir de agosto. Foi o início do ciclo de queda de juros e no final do ano estava em 11,75. E aí nós temos o panorama para começo de 24. Aqui no Brasil, uma bolsa que havia subido, mas não podemos falar que estava cara, um dólar num patamar controlado, num país que ainda tinha juros altos comparando a outros países do mundo, principalmente aos Estados Unidos, sendo que lá nos Estados Unidos também se ventilava o começo de um ciclo de queda de juros. Haviam projeções de 4, 5 cortes de juros em 2024 para a economia americana. E aqui no Brasil é a mesma coisa. Se você pegasse a previsão do começo de 2024, a Selic projetada para o final do ano, lá pelo Boletim Focus, equipe de Itaú, Bradesco, XP, etc., girava em torno de 9%, com algumas casas sendo ainda mais otimistas, imaginando uma Selic aqui no Brasil abaixo de 9%. No entanto, depois que o ano começou, a gente viu que as expectativas estavam muito otimistas, já que o governo, apesar de seu esforço arrecadatório, continuava gastando mais do que arrecadava. Com isso, as projeções de contas públicas foram deteriorando, principalmente pensando nos juros da dívida que a gente tem aqui no Brasil, que é uma dívida alta, submetida a uma taxa de juros que também estava alta. Ah, Bruno, mas a taxa ia cair. E até caiu, ela saiu de 11,75 para 10,5. Porém, se lá nos Estados Unidos se esperava um ciclo de queda de juros, as decisões foram sendo adiadas, o juro só caiu no final do ano. E aqui no Brasil, a nossa expectativa inflacionária começou a se deteriorar, obrigando o Banco Central a encerrar esse ciclo de queda de juros e começar a subir os juros, o que permanece acontecendo até agora em 2025. Poxa, Bruno, mas esses juros mais altos deveriam atrair mais capital internacional aqui para o Brasil e segurar o valor do dólar. Na teoria, sim, era o que deveria acontecer, mas muita gente começou a colocar em dúvida também a trajetória da dívida pública por conta desses juros altos, já que mais ou menos 45% da nossa dívida pública é ligada à Selic, quando ela sobe, a despesa com juros também dispara, e do quase 1,1 trilhão que a gente teve de déficit ano passado, mais de 800 bilhões são apenas de juros. Aliado a isso também tinha o fato de que o governo, que gastava mais do que arrecadava e poderia sinalizar cortes de gastos para poder ter um déficit zero, o que levaria mais segurança e menores juros tanto no curto quanto no longo prazo, ele se recusava a cortar gastos. Houve até um episódio emblemático onde o ministro Haddad, o ministro da Fazenda no Brasil, ele foi à televisão para falar sobre cortes de gastos e acabou falando sobre renúncia de receita. Porque depois de apresentar um pacote muito tímido, ele renovou a promessa de campanha do presidente Lula de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000.
reais, falando que esse gap seria preenchido simplesmente com aquela desculpa que a gente está acostumado a ouvir. Tributaremos os mais ricos. O mercado não gostou disso, os investidores começaram a tirar dinheiro do país. O dólar passou pela primeira vez a barreira dos R$6, chegou até 6,30, nesse ambiente onde os juros estavam altíssimos, com uma Selic no patamar de 12,25. E aí veja, ao mesmo tempo que a Selic estava em 12,25, o dólar estava acima de R$6, com esse dólar num patamar tão alto, tudo que é importado fica mais caro, o que pode ser exportado também fica. Esse dólar alto encomenda uma inflação mais alta, e para controlar essa inflação mais alta, a gente precisa de cada vez mais juros, para desaquecer a economia. Ou seja, esses juros altos, eles já contratam menor crescimento econômico à frente. E aí dessa forma nós encerramos 2024. E a consequência foi uma bolsa caindo 10,36%, o que faz com que o desempenho desses 2 primeiros anos de governo Lula seja o pior desde a época do governo Dilma I. Você pode ver nesse gráfico aqui o consolidado os 2 primeiros anos de cada governo que a gente teve aqui no Brasil, desde o início do Plano Real. E nesse gráfico a seguir você vê o resultado anual da bolsa, mas colocado em dólares, onde o governo Lula 3 novamente tem o pior desempenho desde o governo Dilma. Poxa, Bruno, mas se 2024 terminou assim, e com expectativa de aumento de juros em 2025, você pega as previsões do mercado, o pessoal coloca em 15% no final do ano a Selic. Se será assim ou não, não sabemos, né? Mas essa é a previsão atual. E a nossa bolsa está subindo. O que será que mudou em tão pouco tempo? Primeiro, em dar os dados, sim, nossa bolsa está subindo, e isso ao mesmo tempo que o dólar cai em comparação ao final de 2024. Se a gente pega o Ibovespa, por exemplo, ele está subindo 5,87 no período, enquanto o EWZ, que é um ETF que compra empresas brasileiras, mas listado lá nos Estados Unidos, na Bolsa de Nova York, ele está subindo 12,15%. Porque além da subida das empresas, você também tem um efeito cambial. No momento que eu gravo esse vídeo, o dólar está cotado a 5,72, lembrando que ao final de 24 fechou em 6,18. Inclusive, está bem mais difícil de ver esses dados porque antes estavam no Google, né? Agora o Google no Brasil não mostra mais a relação entre dólar e real. Agora, quais seriam os motivos para essa mudança em tão pouco tempo? O primeiro que vale ser citado é o comportamento de retorno às médias do mercado. Então nada sobe de maneira indefinidamente, sem cair, tocar na média em algum ponto, voltar a subir. Não tem movimentos simplesmente lineares no mercado. Na verdade, eu desafio encontrar um movimento assim na natureza. Então, se em 24 a gente teve a pior moeda e um desempenho negativo, enquanto boa parte dos países tiveram um ano positivo, é natural que após cair muito, a gente tenha algum tipo de repique, tanto da bolsa quanto do valor do câmbio. Esse já seria um primeiro ponto. Agora, outros pontos interessantes. Primeiro, a parte internacional. No final do ano passado, ganhou o presidente Donald Trump, e pelas promessas de campanha que o Trump fez, havia uma série de expectativas. Eu que acompanho o cripto, por exemplo, fiquei de olho na questão da reserva estratégica de Bitcoin. Mas os países também seriam afetados pelas novas políticas, como, por exemplo, as tarifas que o Trump queria impor, adotando uma reciprocidade com aquilo que acontece no mercado americano, que é um mercado muito aberto, enquanto outros países, o Brasil, por exemplo, tarifam bastante o que vem de fora. Pegando as médias, o que o Brasil exporta para os Estados Unidos é tarifado em 2% na média, enquanto aqui no Brasil é tarifado em cerca de 14%, 7 vezes mais. Então muita gente tinha medo das políticas do Trump quanto às tarifas. E até agora elas são menores do que a gente pensava que poderiam ser de início, sendo que essas tarifas encareceriam o preço dos produtos que entrariam no mercado americano, elevando a inflação daquele país, o que tenderia a provocar um fim do recentemente iniciado ciclo de queda de juros que a gente viu no mercado americano, ou um postergamento de novos cortes, manter esses juros nesse patamar ainda mais alto por mais tempo. Então se vai ter menos tarifa e menos inflação, podem ser necessários menos juros lá fora. Isso acaba levando mais dinheiro para mercados emergentes, como é o caso do Brasil. Mais um ponto que deve ser citado é que aqui no Brasil nós já tivemos o primeiro aumento de juros desse ano, e para a próxima reunião do Copom, agora em março, a gente tem a expectativa de mais um ponto percentual de aumento, levando a Selic ao patamar de 14,25, muito próximo do último ciclo de aumento de juros que a gente teve. A Selic em 2023 estava em 14,75. Então esses juros todos tendem a atrair mais capital internacional. Pô, Bruno, mas ele coloca em dúvida também a trajetória da dívida pública. Chegaremos nesse ponto mais à frente, mas de fato, coloca. A não ser que você tenha uma mudança acontecendo no meio desse caminho, é sobre isso que falaremos. Mas ainda sobre essa questão dos juros, vale dar destaque que se em 2023 e 2024 o presidente Lula e os seus aliados criticavam muito a gestão do Banco Central, tanto durante o ciclo de queda de juros quanto de aumento, quando caía eles queriam que caísse mais, quando aumentava eles queriam que não aumentasse ou que aumentasse menos. Agora com a nova presidência do Gabriel Galípolo, simplesmente a gente não vê críticas. Ou melhor, ainda vemos, mas a gestão anterior que já deixou encomendada esses aumentos de juros, e a fala do Lula que você não pode dar um cavalo de pau na economia, nas decisões do Banco Central. Simplesmente as coisas não podem acontecer assim. Ou seja, o governo ele tá meio que blindando o Galípolo de críticas para que ele faça o que tem que fazer. Aumente os juros para ancorar as expectativas inflacionárias. E aí nós chegamos a um último ponto que, na minha opinião, é o principal. Porque, como eu disse, esses juros mais altos tendem a atrair mais capital? Sim. Mas desde que você não enxerga uma trajetória explosiva de dívida pública por conta desses juros. E o que o mercado parece estar colocando na conta? Alguma mudança de governo em 2026. Fruto da grande queda de população
popularidade do presidente Lula em pesquisas que saíram recentemente. A gente pega aqui, por exemplo, o Datafolha, ele fala que a aprovação do Lula desabou para 24%, o que é o pior nível de aprovação em todos os seus mandatos. Consegue ser pior do que a avaliação que ele teve lá em dezembro de 2005, quando a gente estava ainda na crise do mensalão, onde a taxa de aprovação do Lula caiu para 28%. Aqui vale um adendo, né? Ele foi reeleito, mesmo com essa taxa de desaprovação. Mas aqui a gente tem um ponto a ser melhor esclarecido, porque veja que a gente não teve uma mudança da política fiscal aqui no Brasil. O governo gastava mais do que arrecadava no passado, deve seguir a mesma batida esse ano. A gente até teve mudança internacional, porque havia uma expectativa de muitas tarifas do Trump e até agora elas têm sido menores. E o Brasil parece não ser um alvo prioritário disso, apesar de taxar muito mais mercadores americanos do que os americanos taxam a gente. De modo que o que parece que realmente levou nossa bolsa a subir mais, sobretudo pós a liberação dessas pesquisas mostrando queda de popularidade do Lula, é a expectativa que os investidores têm de uma troca de governo em 2026. E por que essa expectativa leva a mais otimismo com a trajetória da Bolsa de Valores? Porque a entrada de um outro governo provavelmente seria de um governo com políticas diferentes do governo atual. A chance de que esse governo seja mais fiscalmente responsável é maior com troca do que simplesmente com reeleição. E aí, se você tem um governo que gasta menos, que ao invés de fazer déficit faz superávit, por exemplo, você não precisa fazer mais dívida. E ao ver isso, que é mais responsabilidade fiscal, o mercado começa a cobrar menos juros na hora de emprestar dinheiro ao governo, na hora de comprar os títulos públicos. Com menos juros, a trajetória de crescimento da dívida também fica menor. E essas taxas que a gente está vendo agora lá no Tesouro, de IPCA mais 7 ponto alguma coisa, que a gente já normalizou, né? Antes IPCA mais 6, que era muito bom, agora IPCA mais 6 não é tão bom, porque IPCA mais 7 ainda é melhor, desde que não vá para IPCA mais 8, mais 9, mais 10. A gente tem a chance de ver isso caindo, vai ter muita gente ganhando dinheiro na marcação ao mercado, se isso acontecer. E a mesma coisa com as empresas, porque com juros mais baixos, elas pegam dinheiro de maneira mais barata no mercado, as pessoas também, as empresas tendem a contratar mais gente para suprir a demanda que vai haver pela economia. Esse pessoal contratado agora tem renda, com renda eles consomem, o consumo deles vira renda de outra pessoa e assim vai. Só que o mercado ele não espera as coisas acontecerem, ele age antes delas acontecerem. E aqui não me entenda mal falando que com certeza vai ter troca de governo em 2026. Não, não é isso, mas a simples manifestação de que há mais chance de que isso venha a acontecer já provoca reajuste de preço nos ativos de risco. Agora, há realmente certeza de que isso vai ocorrer? Vou colocar aqui um gráfico que eu peguei lá do perfil do João Braga, da gestora Incor, no X. Veja que aqui ele mostra que, por volta de 2 anos de mandato, quando há mais rejeição do que aprovação, ou seja, mais da barra vermelha do que da barra azul, o governante ele não conseguiu se reeleger ou indicar um sucessor. E essa é a situação atual do governo Lula. Porém, vamos lembrar que há 2 anos para a eleição, que muita coisa pode acontecer, que a gente não sabe, por exemplo, quem vai concorrer do outro lado, pelo menos o nome mais forte que deve pegar aí o Lula, ou o indicado dele, né? Também tem a questão da idade do Lula, mas num segundo turno. De modo que a melhor política, na minha opinião, é continuar diversificando seu patrimônio, investindo em bons ativos aqui no Brasil, mas também no exterior.